Boa noite, pessoal. Então, estamos começando nossa webconferência aí do módulo de informática do curso de Mídias na Educação. E hoje eu vou conversar aqui com o professor Tony Hilt. Tudo bem, professor? Tudo bem, Júlio? Boa noite. Beleza? Então, a gente preparou aqui, com as perguntas do fórum, surgindo bastante dúvidas lá, Você conseguiu responder algumas, mas surgiram várias, né? Sim, ainda algumas que foram postadas agora no final da tarde não consegui responder. Uhum. Então, vamos lá, pessoal. E aí, se forem surgindo dúvidas, vão mandando pra gente aí no chat. A primeira dúvida aqui que é interessante a gente colocar do Reinaldo Claras, ele falou sobre as ferramentas, né? Gostou dos vários formatos aí que foram apresentados, e ele perguntou como é o uso desses recursos na formação dos acadêmicos da universidade e se tem dado resultado. Ah, tá ok. Como que é o nome dele mesmo? Reinaldo. Reinaldo. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Reinaldo. Obrigado pela sua pergunta. Eu posso falar pela minha experiência pessoal. Eu costumo utilizar nas minhas disciplinas, além do Moodle, outras ferramentas também. Uma que vocês estão utilizando hoje, que é o Piazza, também eu costumo utilizar. Já utilizei o Kahoots também para fazer alguns jogos com os alunos. E o Moodle na Unicentro ele vem sendo utilizado desde 2006, ou antes ainda, não lembro direito, mas faz tempo já, faz mais de 10 anos. Eu particularmente sempre utilizei o Moodle para gerenciar minhas disciplinas, para inserir os materiais, para gerenciar as atividades, para postar materiais complementares. Então é uma ferramenta que para mim foi muito útil. Eu sei também de vários professores que utilizam dentro da universidade. Alguns utilizam os recursos mesmo do Moodle, outros utilizam somente como repositório. Eu tendo a utilizar ele, utilizando todos os recursos, utilizando as atividades que ele dá suporte, utilizando envio de arquivo, questão de fóruns, que vocês estão acostumados a trabalhar com o Moodle. E também para gerenciar a nota dos alunos, então isso me poupa muito tempo para fazer qualquer atividade, mesmo que seja offline, eu acabo gerenciando ela pelo Moodle, que fica mais fácil. Assim, o que isso ajuda na formação dos alunos? Eu nunca fiz um comparativo para saber se utilizar ou não o Moodle, essas ferramentas, assim, com uma metodologia, mas o que a gente percebe é que você consegue poupar um pouco de tempo para os alunos também, para que os alunos tenham o acesso ali, e os alunos conseguem compartilhar melhor o aprendizado, dependendo da metodologia que você utiliza. Mas assim, eu não sei dizer com certeza quanto que é a melhoria, o que isso acarreta de melhoria na aprendizagem. É disso que você estava falando, professora Lídia. Ela perguntou aqui, falou, adorei sua disciplina e sua metodologia de atividade. Vou aprender fazendo. Uma ferramenta que gostei muito e sei que será muito útil no meu trabalho e com meus alunos é o gerenciador de atividades e projetos. Gostaria de saber mais sobre essa ferramenta. Ah, Lídia, obrigado. Que bom que a disciplina está sendo útil para você, que você tenha gostado. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos ela é uma ferramenta bastante útil. Eu também já utilizei essa ferramenta. Como eu sou professor de ciência da computação, a gente trabalha muito com desenvolvimento de software e com projeto, Então, para as disciplinas de ciência e computação é uma ferramenta bastante útil. Porém, você pode utilizar ela em diversas outras disciplinas, existem várias atividades que você pode fazer em formato de projeto, e fazer com que os alunos gerenciem o próprio projeto deles, ou até mesmo os projetos pessoais dos professores, você pode utilizar para gerenciar um projeto pessoal seu, ou um projeto que tem a ver com a disciplina que você está ministrando. Então, é mais uma ferramenta que você pode utilizar para poupar tempo, e para organizar as coisas, que às vezes a gente começa a fazer um monte de planilha, um monte de arquivo, fica tudo perdido e você acaba perdendo um tempo precioso ali com
com algo que se pode deixar informatizado. A Fernanda Mara Cruz, ela perguntou sobre a questão da sala de aula invertida. Se as escolas ou os alunos não tiverem internet, como posso incorporá-la em minhas atividades? Fernanda, uma boa... Você poderia falar um pouco mais, né, sobre a própria sala invertida? Sim, uma boa pergunta, Fernanda. É um problema da metodologia, né? Você disponibilizar um material para o aluno fazer o acesso fora do horário de aula, né? Ele vai ter que ter algum tipo de acesso à internet. Hoje em dia a internet é bastante popularizada, né? Então até mesmo a prefeitura de várias cidades oferece de forma gratuita em alguns pontos, alguns pontos comerciais também. Obviamente que depende da faixa etária para que você vai propor isso, vai ter problemas. Acredito que adolescentes vão ter mais facilidade, né? Ali no ensino médio ali vão ter mais facilidades de acesso fora de casa, pelo menos, né? E quem não tem acesso da internet, crianças que não têm em casa esse acesso, já fica um pouco mais complicado. Mas essa é uma metodologia mais para, digamos, adolescente e adultos. Acho que funciona melhor, né? Em casa, sem o acompanhamento dos pais, ou com o acompanhamento dos pais, né? Eu vou dar um exemplo da minha filha, na escola que a minha filha estuda. Esse ano, eles já, no material que eles utilizam, tem alguma coisa de aula invertida já. Eles propõem atividades, a criança leva para casa e você pode acessar outros materiais a partir da apostila, né? Mas obviamente com o acompanhamento dos pais. O que dá para fazer? Se a escola ou instituição de ensino oferecer um acesso à internet fora do horário de aula ou com laboratórios, né, para os alunos, eu acho que ainda é válido. Obviamente, você não vai conseguir ter assim, eficiência total da metodologia, né, de que o aluno tem acesso em casa, se o aluno não tiver acesso à internet, mas a gente tem que pensar que a internet é uma coisa que está se tornando muito barata e muito popular, né? Se você pensar há 10 anos atrás quanto caro era a internet, né, hoje é uma fração do valor, né? Isso tende a popularizar cada vez mais. Então, acho que dá para começar a pensar em fazer alguma coisa, né, fazer algumas atividades, ver o que acontece, ver se os alunos que não têm acesso em casa vão ter muita dificuldade em fazer. É uma coisa que você vai ter que ir testando, não tem como afirmar assim, vai dar certo ou não vai dar certo. Outra que, até mesmo com os alunos que têm acesso à internet, você vai ter que testar, porque muda a forma de como o aluno está acostumado, né? O aluno vai ter que assistir ou estudar antes da aula, ele vai ter que perder aquela característica de passivo, de chegar na sala, sentar lá e ficar escutando o professor, então ele vai ter que buscar antes, né, e tentar entender antes. Então, é uma coisa que também tem que testar com quem tem o total acesso ao recurso. Até uma pergunta que a Débora Palomo mandou, tem a ver com isso aí, que ela falou, a informática é uma excelente ferramenta para o ensino, disso não tenho dúvida. No entanto, gostaria de saber quais são as medidas que o professor deve tomar para que ela não se torne algo negativo, que atrapalhe e quebre os verdadeiros objetivos a que ela se propõe. Como que você vai fazer para que a informática não se torne negativa? Eu acho que tudo que... É uma pergunta difícil, né? Tudo do que é usado de maneira incorreta pode ser negativo. Não é a informática que se transforma numa vilã só por ser informática, né? Se você usar qualquer outra ferramenta ou tecnologia em sala de aula de maneira errada, você pode torná-la negativa. A informática, como não torná-la negativa? Tendo uma metodologia, né, seguindo um método e tendo um acompanhamento. Não adianta nada também você, vou deixar tudo informatizado, vou usar todas as ferramentas que a gente viu sem você
ter um acompanhamento, sem você saber o que está acontecendo, sem você testar, né? Vocês a maioria são professores, vocês e já são graduados, vocês entendem a importância de você seguir um método quando você está propondo a utilização de um novo conceito, né, ou de uma nova ferramenta. Você tem que saber se aquilo está dando resultado ou não. Eu acho que esse que é o grande diferencial para você... Foi a pergunta da Graziella, ela falou justamente qual que era a importância da metodologia para utilizar as ferramentas, né? Isso, a metodologia é muito importante, né, porque é a metodologia que vai permitir você aferir se aquilo que você está fazendo está dando resultado, porque se não tá dando resultado, às vezes não vale a pena você gastar teu tempo, sei lá, tentando produzir um material e aquilo não está ajudando a ensinar os alunos, né? Os alunos não estão aprendendo mais com aquilo. Então, você vai ter que comparar com o método tradicional e vai ter que fazer testes, como eu falei, né? Com informática... ou com essas novas tecnologias, não existe uma receita de bolo que você vai lá e aplica, depende da turma, depende da classe social, né, que a turma está, porque ela pode ter tido menos ou mais acesso a recursos, né, depende da escola, depende da metodologia que a escola utiliza, da instituição de ensino, então são muitas variáveis. Né? Então, você vai ter que testar. O que eu aconselho é começar devagar, começar com pouco, não vai querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tentar aplicar alguma dessas ferramentas, alguma coisa que você acha que seja válido e que seja factível de você conseguir fazer em sala e testar, e verificar se aquilo deu um resultado. A Maristela, ela fez um comentário aqui. Professor, com a mudança que está ocorrendo no ensino médio, na sua opinião, como aumentar os recursos tecnológicos na grade curricular do curso, abrangendo tanto os alunos como os professores? Bom, eu acompanhei, obviamente, a discussão, né? Foi bastante discutida essa mudança. E pelo que eu pude perceber, não foi feita essa discussão da inserção da informática como obrigatória. Eu acho que é um grande erro, né, você pensar numa mudança tão drástica sem você contemplar a informática. Eu deixei um link lá no fórum, vocês podem depois dar uma olhada. Existem alguns estudiosos, alguns educadores que já consideram a programação de computadores como como o novo inglês, uma nova linguagem que você deve aprender, né? E por que isso? Só para vocês terem um dado, vocês não sei se já ouviram falar no conceito de internet das coisas. Então, imagine que cada dispositivo que você tem na tua casa, tua TV, tua geladeira, tua cafeteira, tua panela de pressão, daqui a alguns anos ela vai ter acesso à internet. E vai ter que alguém programar isso. A estimativa pessimista, vamos dizer assim, né, mais baixa, é que em 2027 a gente tenha mais ou menos 50 bilhões de dispositivos desses ligados à internet. Então, vai ter uma demanda muito grande, né, de profissionais e de pessoas que entendem de informática. É a mesma coisa que a demanda do inglês para você poder trabalhar hoje, para você ter acesso a outros mercados de trabalho. Então, não pensar em colocar a informática e a tecnologia, eu acho que vai fazer com que a gente, mais uma vez, fique para trás na corrida, ou cada vez mais para trás na corrida global. Aí, né? Outros países já incluem isso desde das séries iniciais, a ensino de programação. Né? Os alunos já vêm ensino de lógica, de programação, desde novinhos, lá 5, 6 anos, né, de forma lúdica, lá, que tem alguns programas interessantes que você arrasta blocos de lógicos para criar um programa, para fazer movimentar um robô, e isso abre bastante horizontes para essas crianças, né? Então, eu acho que essa discussão deveria ter sido feita. Não sei se vai ser feita ainda, né, porque ainda há uma discussão
por causa da base currículo básico comum lá, né? Então, talvez isso seja contemplado ainda. A Maria Barbosa de Andrade de Camargo, ela comentou sobre privacidade, né? Ela falou aqui, se a CIA consegue espionar todo mundo e até o próprio presidente americano queixou-se disso, percebemos uma fragilidade que pode favorecer a outros. Quais dicas poderíamos utilizar para nos proteger? Tendo em vista cada vez que estamos mais conectados. E ela falou em relação aos pais também, que estão cada vez menos presentes em casa, né? Existem ferramentas para isso também? Vou começar pela última pergunta com relação aos pais. Existem ferramentas, né? Existem ferramentas que você pode instalar no seu computador lá que você libera só determinadas páginas para os seus filhos, né? Outras páginas você tem que acessar mediante uma senha, né? Então, existem maneiras de... em inglês chama-se parental control, né? O controle paterno. Se vocês procurarem esse conceito lá no Google, vocês vão achar vários softwares que fazem isso. Com relação à espionagem é difícil, porque pense assim, todas essas ferramentas, a maioria delas, pelo menos que a gente utiliza, elas estão hospedadas nos Estados Unidos, em servidores dos Estados Unidos. Então a gente ficou sabendo que a CIA, a NSA, tem acesso direto lá com a Google, com a Microsoft, com outras empresas fabricantes de hardware, como por exemplo a Cisco, que faz os roteadores para a internet funcionar. Então, é difícil a gente saber o quanto que eles espionam a gente, né? Então, mas assim, para você se proteger de hackers, pelo menos, né, não do governo americano, que eu acho muito difícil, o que você pode pensar em fazer senhas mais difíceis, né? Senhas que você utilize caracteres especiais, que não utilize as suas datas de nascimento, principalmente, né? Datas ou datas que são mais fáceis de descobrir, né? Você tentar misturar números, letras maiúsculas, outros caracteres especiais, né? Isso aí dificulta um pouco. Você também ter cuidado em acesso em computadores que você não conhece, né? Às vezes tomar cuidado para não salvar a senha quando você acessa um computador. Então, são as medidas como essa que você pode ter. Com relação a roubo de dados sigilosos ou acesso, eu acho uma das coisas que você pode fazer é buscar existem algumas ferramentas que dizem que são seguras porque são totalmente criptografadas, né? Por exemplo, tem algumas, eu não lembro o nome agora, mas eu sei de um compartilhamento, de um sistema de compartilhamento na nuvem, né? De armazenamento na nuvem, que ele garante que 100% dos arquivos que você envia para lá são criptografados. Isso impede, em teoria, que qualquer pessoa consiga acessar seus dados. Só que também a gente não tem garantia nenhuma, porque você não viu como foi desenvolvido e você não tem acesso. Então você tem que ser na base da confiança, né? Mas se você for ver lá o contrato que tem com o Google ou com o Facebook, a hora que você faz o seu perfil lá, você vai ver que eles dizem que não vão acessar seus dados lá. Então a gente fica sabendo que o governo, ou ficou sabendo, né, pelo Wikileaks, que o governo americano acessou dados de várias pessoas, né, sem consentimento delas. Então, não tem como saber. Isso que você falou, professor, das questões de segurança para evitar roubo de senha. No fim, são essas atitudes mais simples, na verdade, que evitam a maior parte, né, das invasões, de não utilizar palavras muito simples, data de nascimento, essas coisas básicas, né, e não usar no computador estranho. Isso. Por que hoje é muito fácil alguém roubar a tua senha quando você coloca uma senha muito simples? O poder computacional evoluiu muito, né? Hoje em dia, os computadores são centenas de vezes mais rápidos do que há 20 anos atrás. Então, para você quebrar uma senha ou testar todas as possibilidades é muito rápido. Então, por isso que você tem que cada vez dificultar mais, né? Colocar caracteres e as senhas maiores, né? Para você evitar esse tipo de problema de segurança. A Kessia, ela falou sobre os dispositivos de leitura.
até se você quiser dar algumas dicas sobre outros dispositivos desse gênero, né? Mas ela falou aqui para como desenvolver de forma efetiva a habilidade de exercitar a leitura e a escrita dos alunos a partir dos recursos tecnológicos. Teria alguma sugestão para nortear esta tarefa? Posso ler aqui, deixa eu ver. Tá, sabemos que um computador não é mais esperto que um bom leitor, entretanto, com tantos dispositivos de leitura que estão acessíveis para um número cada vez maior de pessoas, parece que a habilidade de ler bem, interpretar e escrever não acompanha a mesma velocidade, mesmo diante de tantas possibilidades que os suportes tecnológicos proporcionam. Web notícias, jornais virtuais, e-books, blogs, infográficos, onde palavras se harmonizam com imagens, sons, cores, animações, etc. Como desenvolver de forma efetiva a habilidade de exercitar a leitura e a escrita dos alunos a partir dos recursos tecnológicos? Teria alguma sugestão? Eu teria que pensar melhor, Kessia. Não sei te dizer de bate-pronto uma forma disso. Nunca foi uma preocupação minha, né? Não, agora, nesse momento, não sei te dizer, mas eu posso pensar melhor e responder no fórum para você depois. Certo. Bom, acho que a gente passou mais ou menos todas aqui. E uma dúvida que é bem recorrente aqui, em várias pessoas falaram, é a dificuldade, na verdade não é nenhum... É uma dúvida, né? Mas como lidar, porque tem muitas pessoas que têm resistência, né? Em aceitar a informática dentro da escola. E várias pessoas comentaram que é muito difícil lidar com isso, né? E, bom, esta foi uma questão que apareceu bastante. Outra foi em relação ao acesso mesmo, que muitas escolas às vezes não têm acesso ainda, né? Deixa eu ver aqui. Foi, por exemplo... isso aqui, ó, da Clícia, né, e da Keila, elas falaram sobre a questão dos professores que às vezes são resistentes, então é difícil utilizar as ferramentas tecnológicas em sala de aula, né? E, cadê? Deixa eu ver aqui. Isso, e a Adriana falou aqui, né, gostaria de saber como e quais ferramentas são mais... não, esse aqui é outro assunto, deixa eu ver. Mas foi a questão de vários alunos, assim, né, que comentaram isso, né? Às vezes da dificuldade de ter acesso para todos os alunos, né? Tranquilo. Vamos começar então pela questão da resistência. A questão da resistência, ela é em parte normal, né? A gente vive num período de algumas décadas de transição, né? Dessa questão da utilização da tecnologia, né? No ensino-aprendizagem. Então, quem aprendeu da maneira antiga e começou a ensinar da maneira antiga ou da maneira tradicional, não vou dizer antiga, mas a maneira que a maioria de nós aprendeu, normalmente vai ter resistência, né? Porque para ele entender que aquilo funciona ou para ele ter a certeza que funciona, ele vai ter que colocar aquilo em prática. E se ele tiver resistência, né, ou ter um preconceito, vai ser difícil colocar aquilo em prática, colocar para testar. Isso, claro, depende muito do perfil da pessoa. Tem pessoas que tendem a ser mais flexíveis e tal, mas eu percebo que muitas pessoas têm essa resistência, muitos educadores, né, têm essa resistência com coisas novas. A gente tem que entender, porque nem tudo que é novo é bom também. Então, às vezes o que é tradicional funciona melhor do que é novo. Por isso que eu falei antes, você tem que testar tudo. Você tem que testar. E como que você vai quebrar a resistência de uma pessoa que tem esse preconceito? Demonstrando dados, demonstrando, eu fiz assim, aqui eu consigo, fiz dessa forma, usando essa metodologia, essa ferramenta, eu consigo provar que os meus alunos aprenderam mais do que a maneira tradicional. Se você tem convicção da ferramenta que você está utilizando, a tua metodologia, e você quer tentar sensibilizar outras pessoas, a melhor maneira é você informar com dados concretos, né? Então, eu acho que essa é a minha dica, né? Você fazer um estudo de caso, você... por exemplo, na tua escola, as pessoas, os colegas têm resistência. Começa pequeno com uma atividade lá que utiliza a tecnologia, né, mostra que aquilo funciona,
que com o tempo é aquela história da água mole em pedra dura, né? Você vai devagarinho ganhando a confiança. Não tem muito... também não tem muita mágica para se fazer. Você não vai convencer só no gogó. Então vamos lá para a primeira pergunta que eles mandaram lá agora. É o César. Professor, você acha que é correto proibir o celular? Depende se você utilizar o celular para uma metodologia que utilize com a ferramenta de informática, proibir o celular vai ficar contraditório, né? Eu não sei se... Eu deixei lá uma das ferramentas daquelas de acompanhamento lá, eu já falei bastante nos fóruns também, o Kahoots. Kahoots é bastante interessante e serve para todas as idades, né? Você cria um quiz lá, um questionário em formato de jogos. Se o aluno tiver um celular, ele consegue responder pelo celular dele usando o celular como uma ferramenta, né? E o aluno tem que prestar atenção num data show, onde que o professor exibe a questão, né? E existem várias ferramentas que você pode utilizar, que o celular pode auxiliar também na aprendizagem do aluno. Então, muito depende do que você vai, qual ferramenta você vai utilizar e qual metodologia você vai utilizar. Eu acho que você pode ganhar mais usando o celular como aliado do que transformando ele no vilão, né? Então, se o celular atrapalha e se o aluno quer ficar perto do celular, tente usar o celular para ensinar o aluno, né? Eu vi uma postagem de um colega de vocês que eu não vou recordar agora, mas ele estava fazendo justamente isso, essa comparação. Quanto tempo eu posso utilizar de informática ou das ferramentas na sala de aula, né? Existe um limite? Eu respondi para ele, depende, pode ser 100%, se você estiver ensinando melhor, por que não? Como é que eu posso fazer os alunos entenderem que a atividade não vai ser somente jogar um joguinho. Tudo depende também, se o teu joguinho estiver ensinando e o aluno gosta de jogar, utilize, você tem que tentar ao máximo usar essas tecnologias para facilitar e melhorar, né? Obviamente que você já ouviu história de professor que usa a aula de informática lá para colocar os alunos no laboratório para fazer pesquisa lá, sem nenhuma metodologia. Se você fizer isso, obviamente você não vai ter um retorno satisfatório do uso da tecnologia. Você tem que ter uma proposta, tem que ter uma metodologia, né? Então, tudo vai depender de como você aplicar. Vamos lá, então, para a pergunta da Maria Carolina. Perguntou, professor, na sua opinião, o que é mais importante na decisão de qual ferramenta utilizar? O design atrativo ou a sua funcionalidade? Os alunos, eles... de maneira geral, na verdade, todas as pessoas, elas se sentem atraídas por designs bonitos, né? Não vou dizer que isso não chama atenção, obviamente chama, mas também depende, né? Às vezes, pode ser uma ferramenta de algum jogo de lógica, por exemplo, que para ensino de matemática, não vai precisar ter um design lindo lá, né? Se você conseguir atrair a atenção do aluno para resolver o problema, né, o design pode ficar em segundo lugar. Tudo depende também para que você vai utilizar, para qual que é a proposta, para qual conteúdo, né? Existem conteúdos que podem chamar o design da ferramenta, pode ajudar os alunos a prestarem mais atenção, outros não vão fazer tanta diferença assim. Então também, novamente, tem que testar, né? Você vai ter que testar e verificar qual que teve o melhor resultado. A Vanusa pediu para que você falasse um pouco mais sobre a atividade 2 e também sobre algumas provas aí, algumas dicas para a prova, né, da disciplina. Tá, Vanusa, a atividade 2, ela tem um protocolo descritivo lá na atividade, tá bem descrita lá. Mas assim, resumindo, o que você
deve fazer. Tem o e-book da disciplina, né? São 18 tópicos que podem ser facilitados com a utilização de ferramentas de informática. Então, em cada tópico, há uma descrição do tópico, há os pontos fortes e pontos fracos, de como você utilizar, além de uma lista de ferramentas sugeridas, né? Que você pode utilizar aquela ferramenta para facilitar, né, utilizar uma ferramenta de informática para facilitar a criação de um conteúdo daqueles tópicos, né? Então, a proposta dessa atividade 2 foi deixar você livre para escolher 6 desses tópicos e cada um com um grau de dificuldade diferente, né? Vocês perceberam que existem tópicos lá, ferramentas lá que são muito simples, né? Por exemplo, eu criar um encurtador de link. Você é só acessar uma página e colocar o link maior e clicar um botão e vai ter um link menor automaticamente. Então, você não é o mesmo grau de dificuldade de você criar uma disciplina no Moodle lá ou numa plataforma de gerenciamento, né? São graus diferentes de dificuldade. Então, mas é importante você saber que existe uma ferramenta que encurta link. Então, por isso que eu obriguei vocês a escolherem escolherem 6 atividades, uma de cada grau de complexidade. A partir do momento que você escolheu esses 6 tópicos, você tem que criar um conteúdo desse tópico com uma dessas ferramentas. As ferramentas podem ser aquelas que estão listadas lá, que eu deixei de sugestão, ou pode ser com uma outra ferramenta que você já conhecia. Isso fica aberto, né? É até interessante você trazer uma nova ferramenta para você compartilhar com os colegas, né? Eu fiz uma pesquisa de algumas ferramentas, né, baseado naquele e-book da FGV, adicionei outras ferramentas também, vi que algumas ferramentas já estavam obsoletas, adicionei outras. Só que, assim, de uns 5 anos para cá, ocorreu uma explosão dessas ferramentas para a educação. Então, obviamente, se você fazer uma busca lá no Google, você vai achar coisas que eu não consegui achar. Então, fica a seu critério, ao critério de vocês escolher a ferramenta. Escolheu a ferramenta, faz a autoria do conteúdo, né? Você vai ter que entrar na ferramenta, verificar como ela funciona. Ficaria inviável também eu fazer uma aula para cada ferramenta, porque são dezenas de ferramentas lá, e o objetivo justamente da disciplina é que você acesse pelo menos o maior número possível dessas ferramentas, porque você conheça, pelo menos faça usuário, crie usuário. Muitas são em inglês, verdade, isso é um problema, mas muitas são em português também. A maioria dos tópicos lá tem ferramentas em português. Para quem tem dificuldade com inglês pode ser um problema, só que algumas também são muito simples, então com inglês muito básico, que você pode mandar traduzir lá pelo Google Translate, lá você consegue usar a ferramenta. E com a prática, aquilo lá vai se tornar simples, né? Aí você fez o conteúdo, criou o conteúdo com a ferramenta. O próximo passo é você compartilhar com os colegas, né? Então você vai escolher a melhor forma de fazer isso. Você vai utilizar o link que a ferramenta dá suporte lá, por exemplo, várias ferramentas dão suporte de compartilhamento por link, né? Que você compartilha o link, a pessoa acessa aquele link e é redirecionado para a ferramenta e exibe o teu conteúdo. Ou exportando para um arquivo de imagem, ou enviando o arquivo exportado para a nuvem, lá para armazenamento em nuvem, para o Google Drive, para o Dropbox, e compartilhando o link, né, do armazenamento na nuvem também é possível. Ou, na pior das hipóteses, postando no fórum do Moodle lá. O problema de postar no fórum do Moodle é que ele tem um limite de tamanho do arquivo que você pode enviar. Por isso que eu sugeri a vocês que tentassem usar essas ferramentas externas, né, para que não tivesse esse problema do envio lá no Moodle, né.
basicamente seria isso. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, aí vocês podem também entrar em contato lá, fazer uma pergunta do fórum que eu respondo. Em relação à prova, professor, aproveitando a pergunta da Vanusa, vocês poderiam comentar um pouco como sim. que vai ser cobrado? Em relação à prova, a prova será objetiva, então e será baseada principalmente no e-book Ferramentas Tecnológicas e nos outros e-books da disciplina, mas em algumas partes deles, pelo menos. Então, vocês vão ter que fazer uma leitura de algumas páginas lá. Mas eu vou deixar lá um documento lá falando bem específico o que você deve estudar para a prova. A prova, se não me engano, vai ser em meados de junho, né, ou final de junho, não lembro agora. Então ainda tem bastante tempo para vocês estudarem. Então, tem mais alguma pergunta lá, pessoal? Acho que não. Então, só para fechar aqui, a Adriana, ela tinha perguntado aqui se você tinha dicas de algumas ferramentas que são boas para utilizar no ensino fundamental. Ensino fundamental. Assim, especificamente para o ensino fundamental, eu não sei te dizer, mas essas ferramentas que a gente viu, a maioria delas você consegue, como elas são ferramentas que permitem você criar o conteúdo, né? Você pode criar o conteúdo focando numa faixa etária, então fica a cargo de quem está criando. Obviamente que aí vai da sua criatividade, enfim. Eu não busquei ferramentas específicas, né? Porque a especialização em mídias é bastante ampla na questão dos professores. Né? Tem professores tanto para infantil até graduação. Então, eu não poderia focar numa ferramenta específica. Né? Eu tentei buscar ferramentas que são, digamos assim, mais flexíveis, né? Que permitem você criar o conteúdo para qualquer faixa etária. Mas com certeza, se buscar no Google lá, você consegue encontrar várias ferramentas. Eu posso até pesquisar e passar algum link, se você pedir especificamente, né? Talvez eu conheça alguma coisa, um conteúdo específico lá. Posso disponibilizar depois para você. E a gente não pode esquecer também dos aplicativos, né? Para dispositivos móveis, né? Eu também não foquei nesses aplicativos, porque eles tendem a ser mais específicos, né, para determinado problema, para determinado conteúdo, né, então, mas é sempre válido pesquisar lá no Google Play, na Apple Store, lá verificar se consegue achar alguma coisa lá, né. Acabamos caindo no problema que a maioria é em inglês também, né, então, em português ainda não tem muita coisa, mas e já existe assim, um volume considerável de ferramentas ou de aplicativos em português. Tá ótimo, professor. Então, obrigado pela participação. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí para a gente encerrar? Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, né, até aqui, né, a gente tem mais uma semana. Espero que a disciplina tenha sido útil, né, eu tentei fazer uma disciplina um pouco diferente do que estão acostumados, né, exigir um pouco de vocês com relação a conhecimento de informática, de inglês. Algumas pessoas tiveram dificuldade com isso, é normal, né? Não é por causa disso também que vocês devem desistir da disciplina e do curso, né? A dificuldade é normal. O importante é que vocês tenham conhecimento de que é possível, tenham conhecimento que existem essas ferramentas, né? Esse que era o grande objetivo. E um dos objetivos também que eu achei que ainda ficou um pouco a desejar é da questão da aprendizagem colaborativa. Eu vi que vocês colaboraram muito pouco entre vocês. Por exemplo, se eu tenho uma dúvida com relação a alguma ferramenta, postar lá na Piazza ou no fórum para que os próprios colegas ajudem vocês. Para o professor, na educação à distância, às vezes é difícil responder todo mundo, porque o volume de perguntas é muito grande, né? Mas vocês se respondendo, vocês acabam ensinando e aprendendo ao mesmo tempo,
né? Então, existem estudos que indicam que quando você ensina alguém, é a melhor maneira de aprender, né? Então, eu acho que vocês ainda estão subutilizando essa metodologia, e espero que nessa última semana aí chegando aí no deadline, né, de envio das tarefas, quem tem mais dificuldade, poste as dúvidas lá no fórum, e quem já fez, quem já utilizou a ferramenta, ajude o colega, né? Não tenha medo também se tiver errado, enfim, tem os tutores para ajudar, eu vou tá acompanhando, e lembrando que você fazendo isso, né, quem teve essa dificuldade, acessando lá a Piazza, fazendo perguntas ou respondendo colegas, você tem 2 pontos em jogo de bônus lá, de nota extra, né, que você pode conseguir. Então, é um incentivo para vocês utilizarem essa metodologia aí de aprendizagem colaborativa. Valeu, Tranquilo, obrigado. obrigado. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima.